estás sempre a fazer, a cuidar, a resolver, principalmente para os outros, mas por dentro estás exausta e parece que ninguém te entende? E se tu fores mesmo sincera contigo, quando é que foi a última vez que tu paraste para cuidar de ti? Bem-vinda ao podcast Autoestima Mulheres 40+. Olá, eu sou a Tita, uma mulher que, como tu, já passou dos 40. Durante muitos anos eu vivi com uma autoestima de altos e baixos, por fora forte, por dentro insegura, com medo de falhar, medo de não ser suficiente e, na verdade, com muito medo de ser eu. Eu fui procurar respostas, eu estudei sobre mentalidade, emoções, comportamento humano e eu percebi que aquilo que acreditamos influencia a forma como nos vemos e isso molda as nossas decisões, aquilo que aceitamos e até o que pensamos que merecemos na nossa vida. Mas a verdadeira mudança aconteceu quando eu alinhei esse conhecimento com aquilo que Deus diz sobre mim. Foi aí que eu deixei de viver para provar o meu valor e comecei a aceitar quem sou, com qualidades, com limites, com falhas, mas com mais confiança em quem eu sou. Aquilo que me transformou não foi magia, foi um processo, foi estudar, foi decidir abrir feridas, foi enfrentar e reconhecer dores e permitir que Deus curasse o que eu sozinha não conseguia. E é por isso que eu estou aqui. Neste espaço semanal eu vou-te trazer ferramentas simples e práticas para que tu possas aplicar no teu dia-a-dia. Ferramentas que vão te ajudar a fortalecer a tua autoestima, a ganhar confiança e coragem para agires, a estabelecer limites sem culpa e a aprender a gerir as tuas emoções de forma consciente, para que tu te possas sentir segura em quem és, em paz contigo, mesmo quando tudo à tua volta oscila. Senta-te aqui ao meu lado. Isto é uma conversa de mulher para mulher. Sentes que a tua vida é uma meia maratona, sempre a correr de um lado para o outro, a provar que és capaz, a mostrar que és forte, a justificar que mereces o que tu tens e que tudo o que tu fazes tem valor? Isso é tão cansativo. Cansa viver para te encaixares em tantos papéis. Papel de mãe, de filha, de uma boa profissional, de uma boa esposa, uma ótima dona de casa. Sério, socorro. E mesmo assim sentes que nada do que fazes é suficiente? Deixa-me dar-te uma novidade. Nunca vai ser. Mas não é porque tu não és suficiente. É porque o teu valor nunca dependeu daquilo que tu fazes. E neste episódio eu vou-te mostrar porque é que a tua autoestima e a tua confiança podem estar presas ao que tu fazes e como começar a libertar-te disso hoje. Vem comigo, porque talvez o que eu vou partilhar mude a forma que estás a viver. Para que deixes de uma vez por todas de viver a provar que és o suficiente, libertando-te dessa pressão e inicies uma nova fase de vida com mais leveza e segurança em quem realmente tu és. Eu lembro-me de há uns anos atrás estar sentada no chão da minha sala e pensar, eu vou perder tudo. Eu estava a passar por uma fase com menos trabalho, logo menos dinheiro e assim um medo tornou-se gigante. Pensamentos negativos constantes apoderavam-se de mim. O que é que eu tenho de fazer para sair daqui? O que eu preciso de fazer mais? Eu repeti estas frases até à exaustão. Eu perdi a esperança e o medo tornou-se maior do que a minha fé. Até que eu parei e perguntei-me, quem é que eu sou sem o meu trabalho? Se eu não fizer, se eu não faturar o suficiente, qual é o meu verdadeiro valor? Eu estava a confundir o meu valor com o meu desempenho. E o problema não era o trabalho, era que a minha identidade estava
firmada, presa ao meu desempenho. O meu valor estava preso ao que eu fazia. E talvez tu estejas a viver para provar o teu valor quando estás no teu papel de mãe, de esposa, de filha, de profissional. E foi exatamente essa pergunta que eu tive que me fazer para conseguir sair de onde eu estava. E agora deixa-me partilhar contigo os 3 passos que me tiraram desse lugar e que tu podes começar a aplicar hoje. Passo 1. Identifica a crença. O problema nunca foi o meu trabalho. O problema era o significado que eu estava a dar àquela fase. Portanto, o primeiro passo vai ser tu identificares o que é que estás a acreditar sobre ti. O que é que esta situação que está a acontecer na minha vida está a dizer sobre quem sou. Porque enquanto tu não identificares a crença que está por detrás, tu vais continuar a reagir com medo. E o medo não vem da circunstância. O medo vem do significado por trás dela. Uma ação que tu podes fazer é escrever numa folha esta frase e completar. Se eu não espaço, então isso significa que eu sou espaço. Exemplo, se eu não estiver a produzir, então eu sou incapaz. Se eu não estiver a ganhar dinheiro, então eu não tenho valor. Se eu não estiver a ser útil a ajudar alguém, então eu não tenho importância. Não tenhas medo de escrever a tua verdade, porque é aí que vai começar a tua liberdade, quando tu trouxeres essa clareza. Passo 2. Separa valor de desempenho. O teu desempenho pode oscilar, ele pode mudar. Agora o teu valor, não. E é necessário separar identidade de resultados. Pergunta: isto corresponde à minha identidade ou é desempenho? O meu valor aumenta ou desvaloriza conforme os meus resultados? Porque quando o teu valor sobe e desce com o teu desempenho, tu nunca vais ter paz. Hoje tu estás bem, sentes-te incrível. Amanhã algo falha, algo fracassa, tu sentes-te inútil. E isto é tão cansativo. Escreve 5 qualidades tuas que não dependem dos resultados. Por exemplo, corajosa, verdadeira, disciplinada, generosa, perspicaz. Estas qualidades continuam a existir mesmo nos dias em que tu não fazes nada. Isto é identidade e não é desempenho. Tu consegues entender a diferença? Passo 3. Firmar a tua identidade numa base firme. Este, sem dúvida, foi o ponto de viragem para mim. Eu percebi que eu tinha riquezas internas. Riquezas que o medo não podia tocar. A minha fé, a minha saúde, a minha disciplina, a minha família, as histórias que eu já tinha superado. E eu comecei a fazer aquilo que a palavra de Deus me ensina, trazer à memória aquilo que me dava esperança. E é aqui que algo importante entra. Se tu não deres direção à tua identidade, adivinha, as circunstâncias vão dar. A sociedade vai sugerir, as opiniões dos outros também vão dar. Mas quando a tua identidade tem uma raiz profunda, o medo deixa de ser gigante. Ele pode aparecer, mas ele não te impede de agir, ele já não te governa. Agora vamos a uma microação prática. Pergunta: em que base é que eu estou a construir a minha identidade? E se essa base oscila, tu também vais oscilar com ela. Resumindo, hoje falamos sobre o que fazer quando a tua autoestima começa a oscilar por causa dos teus resultados. Primeiro, identificar a crença que estás a alimentar sobre ti nesta fase. Segundo, separar valor
de desempenho, lembrar-te das tuas características que permanecem independente das circunstâncias, porque o teu valor não sobe nem desce conforme tu produzes ou não. Terceiro, construir a tua identidade numa base que não oscila, para que as situações que estás a passar não deixem de definir quem tu és, mas pelo contrário, reforcem a tua identidade verdadeira, que muitas vezes está escondida. Tu vais descobrir força, coragem, características que tu nem sabias que tu tinhas. Foi por viver esta situação, entre outras, e por ultrapassá-las, que eu percebi que Deus não desperdiça nada do que nós passamos. Nada mesmo. E eu entendi que a minha experiência, juntamente com as ferramentas de desenvolvimento pessoal que eu adquiri, não podiam ficar só comigo. Eram para ser partilhadas. E foi por isso que nasceu este podcast. Porque eu sei que há mulheres que já passaram dos 40 a viver para provar o seu valor, a viver com uma autoestima instável, a precisar de mais confiança, de mais coragem, de aprenderem a ter limites saudáveis, aprenderem a fazer uma gestão emocional e de viverem com mais paz no coração. Eu espero que este episódio tenha mexido contigo, que tenha trazido verdade e que tenha revelado aquilo que tu precisas de mudar para te amares e valorizares verdadeiramente. E tu já sabes, eu não vou a lado nenhum, portanto estamos juntas no próximo episódio, na segunda-feira que vem. Um beijinho no teu coração e até já! Se este episódio mexeu contigo, se tu sentiste aquele aperto ou aquele é isto, para um momento e deixa a tua avaliação na app onde estás a ouvir. Isto ajuda este podcast a chegar a mais mulheres que, tal como tu, precisam de ouvir esta mensagem. E se tu tens uma amiga que anda cansada de ser forte, partilha com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa de ouvir hoje. Obrigada por estar aqui comigo. E como eu não vou a lado nenhum, eu estou aqui contigo na próxima segunda-feira, num novo episódio. E até lá, cuida de ti, como cuidas dos outros. Um beijinho no teu coração. Até já!